Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do webinar do Grupo Estúdio. Segunda-feira é dia de quê? De chegar cansado do trabalho, de pensar o que vai fazer na semana, nada disso. Segunda-feira, 8 da noite, a gente está aqui para agregar conhecimento, para saber um pouquinho mais sobre fundo rural. O assunto de hoje vem aí para desmistificar algumas coisas, né? Como é que está o fundo rural hoje e o que mais a gente pode saber sobre o recolhimento. Bom, pessoal, eu não me canso aqui de agradecer a participação de todo mundo que antes da transmissão já está nos aguardando, né? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, durante as transmissões, durante todo esse mês de fevereiro e o mês de março que a gente já está planejando aí, bem legal para que tu possa assistir conosco, a nossa ideia é sempre trazer para os empresários, para a rede do Grupo Estúdio, enfim, para todo mundo, mais conhecimento, né? Mais assuntos, para que tu possa divulgar aí para tua rede de amigos, possa trocar no WhatsApp, informação. E assim, a gente também espera a tua interação. Então, manda pra gente a tua dúvida, a tua pergunta, a tua sugestão de pauta. Tá sendo muito legal isso, porque nos últimos dias a gente tá vendo aí uma super evolução, né? De um dia para o outro, batendo quase 300 acessos em cada vídeo, em cada webinar. Então, a gente está aqui com vocês bem motivados até todos os dias, os nossos convidados aí aumentando cada vez mais, mas está muito legal essa troca que a gente está tendo com todo o público que está assistindo, tá bem? Então, continue aqui diariamente conosco, né? O convite que fica. Já deu tempo de inscrever lá no nosso canal. Todo dia a gente te notifica, tá? A gente te avisa qual é o assunto que a gente vai ter, quem é o convidado, enfim. Então, fica aqui conosco. Bom, como eu disse para vocês, hoje a gente vai falar sobre fundo rural. E a ideia aqui, mais uma vez, é responder as suas dúvidas, é trazer questionamentos que ainda não estão bem esclarecidos, enfim. E como sempre, se alguma coisa não ficar esclarecida, dúvidas@grupoestudio.com.br. A gente lançou esse canal para colocar a nossa equipe técnica mais perto de ti. Então, toda aquela equipe do Grupo Estúdio que está lá acostumada a trabalhar nos jobs, enfim, a fechar os trabalhos, fazer as reuniões junto com a gestão de projetos, está à tua disposição para responder a dúvida em específico do teu amigo, do colega, do cliente, de todo mundo que está aí conosco, tá bem? Então vamos lá, vamos ver quem são os convidados de hoje. A gente está aqui com o Gerson, então, que é o responsável pela nossa equipe técnica, né, da Estúdio Agro. A gente está aqui com o Rodrigo Leal, que também é nosso gestor dentro da Estúdio Fiscal e vai nos esclarecer bastante coisa aí sobre fundo rural. E a gente está com o nosso diretor, José Inácio, diretor da Estúdio Agro, que vem sempre com a vivência lá do campo, né? Vem sempre com a experiência de quem está no dia a dia. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite a todos. Então vamos começar aí. Gerson, conta pra gente o que tu tem aí sobre o conceito de fundo rural. Começa a situar o pessoal que está nos assistindo, começa aí a trazer mais informação sobre o conceito do fundo rural. Bem, Juliana, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Inácio. Boa noite para ti que está aí assistindo em casa, no teu telefone, no notebook, na TV, independente, criou já essa rotina de assistir os webinários do Grupo Estúdio. Para ti que não criou ainda, é bom lembrar que todos os dias às 8 horas, durante a semana, a gente está trazendo um novo tema aí, tanto para os nossos franqueados, clientes e amigos aí do Grupo Estúdio. Bem, qual a nossa ideia inicial hoje é de falar um pouco, situar algumas pessoas em relação ao fundo rural. E nada mais que falar sobre um pouco do conceito. Muitas vezes a gente paga alguns impostos, alguns tributos aí, mas a gente não consegue saber qual a real destinação. Então, o conceito base é, o fundo rural é um fundo de assistência ao trabalhador rural, que é um fundo rural criado para a contribuição social. Então, esse programa, ele consiste na prestação de seguintes benefícios: aposentadoria por velhice, por invalidez, pensão, auxílio funeral, serviço de saúde e serviço social. Legal, pessoal.
Vocês sabem que a gente tem uma questão relacionada ao Fundo Rural aí, que lá por meados de 2011 a gente teve uma decisão julgando inconstitucional, né? Portanto, não seria devido, enfim. E numa decisão recente, o STF mudou toda essa posição aí e agora o Fundo Rural se tornou constitucional, portanto, devido, né? Hoje, o que nós temos, a posição que nós temos dessa decisão, né, dessa última decisão do Supremo, é que mesmo quem possuía alguma decisão não definitiva que assegurasse o não pagamento do tributo, agora tem que recolher os valores, tá? Então é importante deixar isso bem claro. Em relação aos valores que deixaram de ser recolhidos e agora estão em aberto, o governo federal já havia lançado um programa de parcelamento cujo prazo se encerrou no ano passado. E existe uma proposta do governo atual aí de reabrir, né, esse parcelamento, tá bem? Então, assim, hoje a gente vai tratar aqui de alguns pontos, tá? Sobre alíquota, sobre a forma de recolhimento, sobre a insegurança jurídica que todo esse cenário está gerando aí no campo, né? E quem é que vai nos ajudar com isso? Quem é que está mais informado? Será que é meu contador? Será que é meu advogado? Enfim. Então, eu vou passar aqui para os nossos convidados, vou passar para o Rodrigo agora, para ele conversar um pouquinho com a gente sobre essa questão das alíquotas. Boa noite. Tudo bem? Então, as alíquotas elas alteraram, então, né, a partir de 1/1 de 2018, né? Então, o produtor rural pessoa física, ele passou a tributar de 2,3 para 1,5, né? O produtor rural pessoa jurídica, ele passou a tributar de 2,85 para 2,05, né? Então, isso já é alteração já desde 2018, né? Em 2019, ele pode optar pela tributação sobre a folha de pagamento ou sobre a comercialização. Então, essas são as principais alterações que aconteceram desde 2018, né, e que teve mais essa alteração da opção, né, pela tributação sobre a folha ou sobre a comercialização em 2019. Aí, legal. E me diz uma coisa, eu queria indagar de vocês o seguinte: a gente falou aqui sobre a questão de ser inconstitucional no primeiro momento, agora voltar a cobrança, as questões envolvendo o parcelamento. E como é que eu, que estou lá no campo, enfim, como é que eu faço esse recolhimento efetivamente? Qual é o procedimento, né, para fazer esse recolhimento e saber que eu estou pagando certo também, saber qual é a alíquota para mim? Então, esse caso, tá, ele gerou grande insegurança aí por parte dos produtores rurais, porque em 2011, né, tornou-se inconstitucional o Fundo Rural. E em março de 2017, ele voltou a ser constitucional, ou seja, voltou a ser devido, né, o Fundo Rural sobre a receita de comercialização. Então, os produtores rurais que não recolheram esse Fundo Rural desde 2011, eles podem, né, poderiam ter aderido ao PRR até 31 de dezembro de 2018, e então parcelar esse valor devido, sendo que ele deveria ter pago 2,5% do valor devido em uma ou duas parcelas até 2018 e parcelar o restante em 176 vezes aquilo que ele tinha de débito. Sendo que, claro, há algumas coisas que ele poderia compensar, como o prejuízo fiscal, isso o produtor rural que tem um livro caixa, né? Então, basicamente, esses produtores rurais que não recolheram o Fundo Rural, eles poderiam ter aderido, né, a esse parcelamento até 31 de dezembro de 2018. E aí, escolhendo, claro, a melhor forma, né, de recolher esses débitos que eles acabaram tendo por causa dessa alteração e essa visão que teve o STF, que tornou inconstitucional, depois tornou constitucional novamente, gerando todo esse dano aí ao produtor rural. Tá certo. Jefferson, fala pra gente um pouquinho, né, sobre esse pano de fundo aí que a gente está vendo relacionado ao Fundo Rural. Insegurança jurídica total para quem está no campo e está negociando, até porque a gente tem o fato gerador aí sobre a comercialização, sobre itens, né? Enfim, me fala um pouco sobre essa insegurança jurídica aí. Bem, Juliana, só complementando o que o Leal acabou de falar, programa de regularização tributária rural, né? O PRR. O que eles ofereceram dentro dessa lei? Como ele já havia comentado,
tu tinha a possibilidade de parcelamento desse teu débito em algumas situações, né? O produtor, pessoa física ou pessoa jurídica, ele poderia parcelar todo esse débito em 2,5% dele sem amortização de juros da multa, né? Em até 2 parcelas consecutivas, e esse débito restante ele poderia parcelar em até, como o Leal já comentou, em 176 vezes consecutivamente, né? Essa parcela não poderia ser inferior a R$100, e ela tem que ser equivalente a cerca de 0,8% a receita média bruta da comercialização agrícola. E aí tem algumas questões que passam também, quando são adquirentes de produção rural ou cooperativas, é que a forma de pagamento dos 2,5% iniciais continuam as mesmas, e muda na diferença em relação à equivalência da receita bruta mensal, que para pessoa física e jurídica é 0,8%, e aí, nesse caso, ele fica em 0,3%. E a parcela não inferior a R$1.000. Mas voltando à tua questão inicial da insegurança jurídica, a gente teve um exemplo bem recente, né, que foi no dia 28/1, onde foi publicada uma instrução normativa no Diário Oficial da União, dizendo que deveria ser adicionado a cobrança de 20% da folha da folha do produtor rural, né, de fundo rural, os 2,5% do Senar. Muitos produtores já tinham feito o recolhimento pela guia, né? Então, no dia 13, ela foi retificada, e retirando esses 2,5%. Então, gerou uma instabilidade de produtor que já tinham realizado o recolhimento da guia, ou efetuado muitas vezes o pagamento, e entra nessa questão, né? O Fundo Rural, ele está em grande ascensão nos comentários aí, tanto para produtores rurais, contabilistas, administradores, por essa insegurança. Muitas vezes a gente não sabe o que pode vir pela frente. Daqui a pouco vem uma instrução normativa dizendo totalmente o contrário do que está fazendo nessa semana. E eu aproveito a deixa. Inácio, tu que está aí mais no meio rural do que a gente, aí, né, lá na fronteira oeste, como é que está para os produtores a situação dessa insegurança do Fundo Rural? Boa noite a todos de novo. Todo produtor ele está apreensivo, primeiro porque ele não se sente tem consideraram esse passivo anterior do Fundo Rural como uma dívida do produtor com a União, né? Na verdade, muitos entendem que não, que se tinha me liberado do pagamento, claro que não era julgado ainda, mas se me liberaram da cobrança, ele não se sentia um devedor, né? E isso veio com a votação do STF, caiu como uma bomba. Então todo produtor está meio ainda como é que eu vou recolher, né? Principalmente aquele produtor que não é tão, vamos dizer, organizado, que não o médio e o pequeno, como é que ele vai recolher? Se ele recolhe pela folha, recolhe pela sua produção, qual é que vale mais a pena, né? Então, tudo isso gera uma apreensão, né? Além de outras mudanças que tiveram de 2018 para 2019, que é também a criação do CAEPF, que é a unificação do SEI, né? O produtor está meio que assustado. O que é? Por que tanta mudança? Isso vem para aumentar o poder fiscalizatório da Receita Federal, né? E passa por aquilo, o produtor se organizar junto ao seu escritório, junto ao escritório que faz a sua contabilidade, né, para poder se adequar a essa nova era fiscalizatória e arrecadatória que vem por aí, né? Tá certo. Pessoal, a gente já está recebendo aqui algumas perguntas, né? Lembrando que o tema de hoje é Fundo Rural, para quem está chegando aí, cada vez mais está aumentando a nossa audiência, o pessoal que nos assiste no ao vivo. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que está sempre nos acompanhando. Então, a gente está com Ebert, a gente está com
o Jefferson Rossi, lá de Santa Catarina. Boa noite, pessoal, sempre aqui conosco, os nossos colegas do grupo aqui também prestigiando, né? A gente está com unidade 593, também aqui do Rio Grande do Sul, o Heraldo. Débora, boa noite, Débora, tudo bem? A Fernanda, lá de Bauru, agora está todas as noites aqui conosco. Seja bem-vinda, Fernanda, mais uma vez. Tiago Costa está aqui. Vilk Montinho, unidade 597 do Espírito Santo, o Peter lá de Vinhedo, São Paulo. Então, assim, muito legal. O Gustavo também está aqui conosco, unidade 537, lá de Santa Catarina. Pessoal, mais uma vez, né, mandem suas dúvidas, não esqueçam de fazer inscrição no nosso canal para que vocês possam ser avisados de todas as pautas. A gente está aí falando de vários segmentos, trazendo cases e falando de vários serviços, não somente aquilo que o grupo trabalha, mas aquilo que é de interesse de quem nos assiste, né? Manda aí para o dúvidas@grupoestudio.com.br a tua sugestão de pauta, o que tu quer ver o nosso pessoal aqui discutindo, tá? Que a partir daí a gente vai desenvolvendo os calendários e vai te avisando sempre, certo? Bom, vamos continuar aqui. Queria perguntar para vocês o seguinte: qual é o fato gerador do Fundo Rural? Leal, conta aí para a gente, né? O que gera essa cobrança do Fundo Rural objetivamente? Então, o Fundo Rural, o fato gerador dele é a comercialização de mercadorias. Então, a partir do momento que o produtor rural ele produz gado, produz mercadorias, na venda dessas mercadorias, ele vai ter, né, que recolher o fundo rural. Então, quando ele vende para pessoa física ou exporta, quem recolhe é o produtor rural pessoa física. Quando ele vende para pessoa jurídica, quem recolhe é o produtor rural pessoa jurídica. Então, o fato gerador realmente é a comercialização das mercadorias produzidas pelo produtor rural. Tá legal. Kino, fala aqui pra gente como é que o trabalhador do campo, o empresário do campo, né, como a gente vem se referindo aí há algum tempo, né, como é que ele vê essa divisão do que a lei está dizendo e está descrito lá e o que está na prática? Ele vai direto no contador, ele procura se informar, até por essa batida de informação que está chegando via internet, enfim, como é que tu vê esse movimento das pessoas saberem, olha, sobre isso aqui eu tenho que recolher um tributo, enfim, então vou regularizar? Como eu disse, paira aquela dúvida permanente, né? Aquela insegurança. Principalmente, tem muitos produtores, pensando a nível de Brasil, tem muitos produtores que, sei lá, um produtor é um advogado, ou um médico, ou um empresário, que foi para o campo, né, e a sua contabilidade é a mesma contabilidade da sua empresa, vamos dizer, da sua atividade principal, que a atividade rural ou agropecuária seja uma forma de investir. Esse contador talvez não tenha todas as informações necessárias que tem aquele contador ou aquela empresa de contabilidade que faz a contabilidade rural, né? Então, a contabilidade rural, ela até pouco tempo, ela era não era tão, vamos dizer, cobrada, e a partir de agora ela tem os seus meandros, tem as suas particularidades, né? E se tornou quem sabe, um ramo da contabilidade. Então, isso deixa muito produtor apreensivo, né? Eu fui numa reunião semana passada, numa palestra, e a gente sentia isso, que tem muitos produtores, tinha um produtor que era dono de combustível, e quem fazia a contabilidade dele era um contador da rede de postos, e o cara estava completamente perdido. Então, é saber que quem faz, né, deve estar ciente ou deve estar consciente e bem estruturado para saber de que maneira vai ser cobrado daqui para frente, né, se é pela folha ou pela sua produção, né, e também pelas várias possibilidades de tributação que o produtor rural pode ter a partir de agora, né, se ele vai optar pelo regime, vai seguir pela pessoa física, vai ser pessoa jurídica, vai ser uma mescla de pessoa jurídica com física, vai transformar a sua atividade numa holding, que está tão em voga, né?
Então, são várias facetas que tá deixando o produtor meio, né, de uma hora para outra cai uma bomba, diz, tu não era devedor, bum, tu passou a ser devedor. Além de devedor, tu vai recolher pela pessoa física ou jurídica. Muita gente tem, pessoa jurídica é empresa. Não, eu posso ser uma pessoa jurídica, né, pela minha atividade. Então, tem muita... o produtor rural está muito ansioso, está muito nervoso e com pouca informação de base, né? Às vezes, pelo seu escritório de contabilidade, não está respondendo essa ânsia, né? Tá certo. Leal, me diz uma coisa, tem uma pergunta aqui, tá, que vem do pessoal que está nos assistindo, que é o seguinte, afinal de contas, o fundo rural, ele é uma questão judicial hoje ou ele é administrativo, né? Essa é a pergunta que vem, e eu queria te pedir até para pontuar bem, porque é uma dúvida que está surgindo aqui, mais uma vez, o pessoal que está nos assistindo, fato gerador, né? E de quem é a obrigação do recolhimento? O que compra, o que vende, tem a questão da pessoa física, se eu sou pessoa jurídica. Então, deixo aberto aí para ti, começando pelo questionamento, né, do pessoal que está nos assistindo. Hoje, fundo rural é uma questão jurídica ou é uma questão administrativa? Então, ao longo de alguns anos, então, desde 2011 até 2017, ele é tratado como inconstitucional. Entendo que nesse período ele se tratava de uma questão jurídica, porque ele trazia uma insegurança para o produtor, porque não se sabia certo se deveria recolher ou não, tantos que alguns recolheram e outros não. Muitos, com certeza, não sabem nem que essa notícia tinha, que ele era inconstitucional. Então, entendo que a partir de agora, como o STF tornou ele constitucional, ele passa a ser administrativo. Então, ou seja, o produtor rural ele deve recolher o fundo rural, tá? Porque isso já está de forma administrativa. Então, esse período de anos que ele foi inconstitucional, entendo que esse caso pode sim o produtor rural entrar, né, com uma ação, né, para não recolher esse débito desse período. Quanto a quem deve recolher, né? Então, existem várias situações que quem recolhe deve ser o produtor rural pessoa física. Quando o produtor rural pessoa física vende para outra pessoa física, quem recolhe é o produtor rural pessoa física vendedor. Quando o produtor rural pessoa física exporta, quem recolhe é o produtor rural o vendedor. Quando ele vende para uma pessoa física que não é produtor rural, quem recolhe também é o vendedor, no caso do produtor rural pessoa física. Quando ele vende para a pessoa jurídica, quem recolhe é a pessoa jurídica, né? Outra coisa que eu queria salientar também, que a partir de 2019 ele pode optar por recolher o fundo rural ou pela comercialização ou pela folha de pagamento. Então, vamos supor que ele tem uma folha de pagamento de 100 mil reais e naquele mês ele não tem a receita, mas assim, ele tem optado por recolher o fundo rural sobre a folha de pagamento, ele deverá, então, né, fazer o recolhimento. Por isso, deve ser feito um planejamento tributário para que ele opte, né, pela melhor escolha, ou pelo recolhimento sobre a folha, ou então pela comercialização. Então, creio que esses são os casos de recolhimento e de obrigatoriedade e quem deva recolher. Tá, ok, obrigado, Léo. A gente tem uma outra pergunta aqui que é a seguinte, um caso bem prático, tá? Se existe uma folha de funcionários, certo? Com mais ou menos 7 mil reais por mês, aí a gente fatura com venda de gado em média 30 mil por mês. Qual é a melhor opção de recolhimento, Gerson? Fala aí pra gente sobre... o Gerson faz todas as previsões aqui, faz todos os diagnósticos, né, da Estúdio Agro, enfim. Conta pra gente como é que a gente pode escolher a melhor opção de recolhimento com este cenário. Bem, Ju, muitas vezes, obviamente, que a gente precisa de mais informações para saber bem o entendimento, né? Mas com base nas informações que nos foram passadas, aí a gente pode... Vamos adotar que esse produtor ele é uma pessoa física, então, se ele tivesse um recolhimento cerca de folha de 7 mil reais por mês, né, ele teria 84.200 reais no ano de débito.
a gente aplicando aí os percentuais, ele teria que pagar de fundo rural cerca de R$19 mil. Aí, com base nos R$30 mil que ele tem comercializados no mês, a gente aplicando aí 1,5%, ele teria 5.400 de imposto. Então, obviamente, a opção de recolhimento pelo faturamento da propriedade seria mais indicada. Eu acho que vale ressaltar, né, e o Leal pode me ajudar em cima disso, é que quando tu tens que avaliar muito bem o quanto tu gasta de folha e o quanto tu fatura, porque às vezes é um cálculo, é matemático, tem que bater vírgula porque tem algumas questões que entram ali, que se tu não tiver muito atento, tu pode estar pagando esse tributo maior. Não sei se tu tem alguma coisa para acrescentar aí, Léo. Então, eu acabei de fazer o cálculo aqui, tá? Então, tendo uma folha de R$7 mil, já calculando com o 13º, tá? Eu chegaria a uma base de R$91 mil, tá? Bruto. E com uma receita de R$30 mil mês, vezes 12, eu teria uma receita de 360 mil ano. Calculando pela folha ou pela receita, a melhor opção seria pela receita. Ele pagaria, então, R$7.857 de fundo rural. Já recolhendo pela folha, ele pagaria R$24 mil. Então, por isso é importante essa avaliação, né? Nesse caso aqui, essa receita de 30 mil, ele era a melhor opção, ele pagar mesmo sobre a receita. Tá aí, então, respondido. Tem uma outra pergunta que vem lá do Acre, logo ali, né? Mas que com a tecnologia a gente consegue ficar muito perto. Herbert, obrigada pela pergunta, tá? Ele está trazendo o seguinte, e eu vou aproveitar para perguntar para o Kino aqui, que tem toda essa vivência, né? Os produtores rurais terão que ter um cadastro de atividade econômica de pessoa física, né? A sigla ali, para cada propriedade rural? Sim, é um cadastro para cada propriedade. E como é que eu queria até aproveitar aqui para que tu explicasse um pouquinho como o Herbert colocou ali a sigla, né? Explica para a gente o que é esse cadastro. É um cadastro de atividade econômica da pessoa física. Ele vai reunir. Antes o produtor tinha que fazer o SEI, né? Então eram vários SEIs para o mesmo produtor. O KIPF ele vem para unificar esse SEI, né? Todos os funcionários vão ser informados nesse cadastro. Então, cada propriedade vai ter o seu cadastro na verdade, isso aí facilita a fiscalização da Receita sobre a atividade rural, né? Então, cada fazenda, cada propriedade vai ter que ter o seu KIPF, unificando ali o cadastro de todos os seus funcionários. Isso vem a partir do E-Social. Eu só queria ratificar um pouquinho ali a questão, fica muito... Por que chamam... o pessoal fica, o produtor aqui fica, né, indignado, porque estão dizendo que eu sou devedor, né, vai ter anistia do Fundo Rural. Na verdade, foi lá em 2010 e 2011, em duas decisões do STF, foi decidido que o produtor, pessoa física, ele não, por unanimidade, né, do STF, por 11-0, que o produtor rural, pessoa física, não recolheria o Fundo Rural com base na sua produção. Depois, agora em 2017, eu acho que por 6-5 mudou esse entendimento, né? Mudou sua posição. Então, aí vem aquela a história, vamos fazer o refis rural, né? Até o Ives Gandra, que é um tributarista, ele diz que vai ser o maior refis de uma dívida não existente. Né, porque se eu tinha um amparo por 11-0 de que não era, não deveria ser cobrado, né, porque os legisladores lá entenderam que sim, depois deveria ser mudado, eu passei de não pagar nada a devedor de tudo. Entendeu? Então, essa é a grande... que eu acho que é isso que o produtor tem, e as entidades de classe têm que batalhar em cima, é tirar essa ideia de que o produtor é um devedor do Fundo Rural. O produtor não é um devedor do Fundo Rural. Né? Não era obrigatório a ele pagar, porque eu tinha um entendimento do STF, de 11-0, né? Não tinha dúvida nenhuma. Todos ali entenderam que depois, por A mais B, mudaram essa... Então, o produtor batalhar em cima e tentar tirar
essa dívida das suas costas. Tá certo. Pessoal, tem uma outra dúvida bem interessante aqui, né? Com as facilidades de todo mundo que está sob a égide do Simples, né? O Charles está nos questionando aqui se um produtor rural pode ser MEI. Leal, fala pra gente, já viu alguma coisa nesse sentido? É possível enquadramento no MEI de produtor rural? É possível, tá? Foi criado o MEI, Produtor Rural, a partir de 2018, tá? Salientando que ele não pode ter uma receita acima de R$ 81.000 ano, e daria em torno de R$ 7.000 e pouco mês, né? E ele paga 5% sobre o salário mínimo, então referente ao INSS. Então, claro, deve ser então um micro produtor rural, né? Porque é uma receita pequena. Então, se ele se enquadrar nesses requisitos, que é 81 mil ano, ele poderá então optar pelo MEI produtor rural, né? E recolher somente os 5% sobre o salário mínimo, que daria em torno de R$ 50 mensais. Tá, ok. E o restante, ele faz, por exemplo, com relação ao fundo rural, ele faz o recolhimento igual. Na verdade, a partir desse momento, ele vai recolher pelo MEI, né? No caso, na PGMEI, que seria a guia do MEI. Ele não recolheria mais pelo Fundo Rural, e sim pelo PGMEI. Tá certo, então, respondido. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui e conversar um pouquinho com o Gerson sobre a questão da Estúdio Agro, né? A gente está falando do Fundo Rural, um assunto extremamente complexo, né? E como a gente está vendo que está gerando muita insegurança. Gerson, fala para a gente da necessidade do pessoal do campo ter um suporte, né? Ter uma consultoria, questionar, ouvir uma segunda opinião, né? Às vezes a gente está lá com aquele pessoal que o contador também passa de pai para filho, o advogado que assessora também passa de pai para filho, né? Muito comum. Mas será que não é interessante a gente verificar a atualização desses profissionais, verificar aí uma segunda opinião antes de tomar decisões de recolher, não recolher, pagar, não pagar, enfim? Como é que a agro está, né, para ajudar essas pessoas aí Brasil afora? Bem, Juliana, como tu bem disse, muitas vezes os produtores rurais eles têm algo relacionado a cultural, né, em escolher os profissionais que vão auxiliar. Como tu falou, o advogado é o mesmo do pai, o contabilista é o mesmo do pai, do avô. Então, muitas vezes são pessoas que têm uma idade um pouco mais elevada e às vezes são receosas a mudanças ou atualizações. Então, o produtor rural ele tem que estar de olho bem aberto em quem está fazendo a contabilidade dele, em quem está auxiliando, porque muitas vezes ele pode não estar tão preparado assim, né? O que o Inácio colocou no início do webinar é fundamental, que hoje a gente está vendo muitos empresários rurais que não estão totalmente ligados às atividades. Então, a contabilidade dele passa em uma só contabilidade, ele tem da empresa dele na cidade e a empresa dele no campo. E aí fica um questionamento, né? Será que essa empresa, a mesma empresa, ela tem uma grande aptidão para as duas, né? Para as duas atividades? É isso que o produtor rural, ele precisa rever. E não é querendo falar, tipo, nossa, troca de contabilidade agora, mas escuta uma segunda opinião, escuta uma opinião muitas vezes de um pessoal mais capacitado. Existem, não somente Estúdio Agro, obviamente, mas existem empresas que prestam esse serviço especializado, então é sempre bom tu escutar uma segunda opinião. E, obviamente, a Estúdio Agro, ela presta aí serviços de contabilidade, né, buscando auxiliar o produtor a regularizar essas suas demandas fiscais, né? Então, a gente presta contabilidade para o produtor, para auxiliar não somente nas questões de rural, mas em outras que poderão acalhar. Legal. José Inácio, fala um pouquinho para a gente, né, como consultor há muitos anos aí na área, convivendo com os empresários do campo, né, como a gente vem nomeando aí, esse receio, né, que o Gerson trouxe agora um pouquinho, ainda é tão necessário assim, né, mais uma vez, eu queria que tu passasse aqui para quem está nos assistindo essa impressão de agronegócio no dia a dia, né,
A gente se depara aí com pessoas que têm um receio de mexer no passado, não discordam nunca daquele consultor que está sempre, tem metodologias, digamos assim, muito bem instituídas, né? Será que precisa tudo isso hoje? Será que com a informação, com as consultorias especializadas e mais uma vez, com programas como esse que a gente está fazendo agora, esse bate-papo que a gente está fazendo, será que precisa ter tanto receio assim? Eu não digo receio, eu acho que o produtor tem que, vamos dizer, se organizar, entendeu? É não ter o receio da organização, é não ter o receio da... Muita gente tem aquela, eu não vou mexer nisso porque pode saltar uma cobra, sabe, de dentro, e, entendeu? Um dos casos é o que aconteceu, tá? Era por 11-0, né, uma decisão no colegiado, era unânime, né, a retirada da cobrança do fundo rural. E o mesmo, aqueles que votaram, aqueles 6 que votaram a favor, passaram a votar contra. Então, o produtor tem muito receio dessas alterações, né? O produtor já passou por várias pendengas ao longo da vida aí, plano Collor, plano Verão, né, mudava as dívidas, que uma hora era uma coisa, passaram a valer outra. Então, o produtor é muito desamparado nesse ponto. Então, e por isso, o produtor está muito voltado à sua atividade, né? Então, ele não olha muito para a sua parte administrativa, para a parte contábil, e é aquilo, o produtor recebe a propriedade e recebe a estrutura toda, vem o contador, vem o pacote completo. Eu não digo que os contadores não estejam capacitados, acho que poderiam ser capacitados, né, para fazer aquela... Tem muitos meandros, tem muitas coisas que a contabilidade no setor primário ela necessita, como toda, mas no setor primário, principalmente, ela necessita de vamos dizer, algumas questões muito peculiares, né? Hoje em dia, a forma que o produtor vai se organizar, como é que ele vai simular a organização da sua, vamos dizer, do seu regime, né? Se ele vai ser pessoa física, se vai ser pessoa jurídica, bota um pouco aqui, um pouco lá, né? Nada ilegal, tudo com base na legalidade, mas que possam trazer para o produtor, ele não está deixando de pagar o imposto, ele está recolhendo, deixando de vamos dizer, um valor X para reaplicar na sua atividade, para gerar mais emprego, para gerar mais renda, para gerar mais... Então, não é aquela coisa, está mexendo aqui para pagar menos imposto, não. Ele está buscando uma forma de reinvestir aquilo ali que vai gerar, né, mais ICM, mais PIS, COFINS e todos os tributos. Então, mas tudo passa por uma contabilidade organizada, por uma contabilidade, e isso assim, realmente muito, muito carente, né? Legal. Obrigada, Kino. Pessoal, aqui no webinar do Grupo Estúdio, a gente sempre gosta de trabalhar bastante com case, tá? A gente costuma trazer algumas situações, enfim. Gerson, tem algum case aí que hoje a gente possa falar para o pessoal? Tem alguma situação que a gente possa trazer? E eu tenho certeza que muitos aqui vão se identificar e, a partir daí, outros questionamentos surgirão. O que tu trouxe para a gente? Bem, Juliana, o nosso case que a gente trouxe hoje foi, a gente teve conhecimento através de uma conversa entre alguns colaboradores aqui dentro do Grupo Estúdio, uma pessoa bem próxima de um deles, onde ele é um produtor rural pecuarista e ele realizou as vendas de 2018 daquele gado para um frigorífico em questão, onde estavam descontando ainda a alíquota de 2,3%, 2,5%, não estou lembrado bem da situação, que ele estava pagando aquele imposto ao maior. E quando questionado por esse colaborador que é próximo dele, ele dizia, não, eu estou pagando certo, é isso aí. Então, a gente estava conversando e ele veio me perguntar, tá, mas quanto é que é realmente? Quanto é que tem que pagar? Como é que funciona? Se ele é pessoa física, ele estava passando para jurídica, eu digo, não, a alíquota dele é 1,5%.
E ele disse, nossa, então ele quer dizer que ele pagou aí quase 1% a maior e estava, em teoria, satisfeito. E aí a gente pode ver a falta de conhecimento de muitas pessoas pelo Fundo Rural, e até mesmo, voltando à questão de insegurança jurídica, né? A questão de alíquotas, ela está mudando toda hora. Então, a gente tem que prestar bastante atenção para não correr riscos de pagar impostos a maior, hein? Leal, algum complemento? Então, sobre o caso que o Gerson acabou de contar agora até. Então, isso até é um pouco engraçado, porque eu estava conversando com o meu sogro no final de semana, né? Ele é produtor rural pecuarista, como o Gerson falou, e comecei a falar com ele, e ele falou, tem que recolher, então, agora 2,3% de fundo rural. Ele tinha vendido lá um touro de 850 quilos, e eu falei para ele, não, na verdade as alíquotas alteraram já em 2018. Na verdade é 1,5%, né, de fundo rural. E ele, não, mas ele me questionou, não, mas eu não estou sabendo disso. Então acho que é um caso, um case mesmo que a gente vê que o produtor rural ele está um pouco desinformado, né? E isso é muito comum, né? Então, e aí ele me perguntou a mim, qual a lei que alterou? Então ele também queria saber realmente se essa alíquota estava correta. E ele tem um valor a recuperar, porque ele acabou pagando em 2018 e em 2019 a alíquota anterior. Então, achei bem interessante, porque o caso dele pode ter acontecido com outros vários, né, produtores rurais que muitas vezes não têm um acesso à informação, né, e também não tenham acesso a um contador, e acabam eles mesmos fazendo esse recolhimento. Ele faz esse recolhimento toda a vida dele, ele mesmo que faz, ele mesmo que emite a nota. Então, realmente, os produtores rurais, muitos não são, né, não têm assistência, e acaba acontecendo esse recolhimento a maior, e não sabendo de todas as novidades, as alterações que constantemente a legislação acaba alterando, né, as alíquotas, a lei acaba acontecendo. Inclusive sobre essa inconstitucionalidade de 2011, ele também não tinha conhecimento. Então acho que é bem interessante a gente saber de toda essa insegurança do produtor rural e todas essas dúvidas que eles têm e toda essa falta de informação, né? Bem, Rodrigo, aproveitando a deixa aí, né? Tu comentou que na venda do teu sogro, eu não entrei em detalhes primeiramente, mas ainda bem que tu entrou. Na venda desse touro, ele não pagaria. Então, quer dizer que dentro do Fundo Rural tem algumas situações que eu não preciso tributar, seria isso? Nesse caso, tá? Se ele vende um touro para procriação, ou seja, para recria, tu não recolhe, tu recolhe só o 0,2 do cenário, tá? Nesse caso, ele vendeu para abate. Então, no abate, tu acaba recolhendo o fundo rural. Na verdade, quando tu vende um touro, muitas vezes se entende que é para recria, né? Mas nesse caso não, era para abate mesmo. Então, quando é para abate, tu tem que recolher. Tá aí, o Leal tem que fazer a contabilidade do sogro, né? Mas ele quer um amparo legal, né? Senão... Ai, pessoal, só pegando o gancho aqui do case, tá? O Jefferson está nos questionando o seguinte, depois a gente vai voltar ali algumas perguntas. Nesse case, como será recuperado esse pagamento a maior? Né? Qual é o procedimento com relação ao que foi pago a maior para reverter? Tem como a gente buscar? Eu entendo que sim, tá? Na verdade, ele teria que montar as vendas dele, todo o recolhimento, né? E a partir daí verificar qual o montante que ele recolheu a maior. E aí, então, poder recuperar, né, com multa e juros, ou até mesmo abater dos próximos recolhimentos. Tá, ok. Leal, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, tá? A Priscila está nos encaminhando sobre o ponto que a gente falou antes, né? A questão do quem pagou, quem não pagou, períodos, enfim, ela está questionando o seguinte: é possível quem não pagou e não adotou ali o parcelamento recolher pela alíquota menor nos períodos anteriores, relativo aos períodos anteriores? Não, na verdade não, né? As alíquotas alteraram a partir de 1/1/2018. Então, esse débito
é de 2017 para trás. Então, ele teria que recolher com as alíquotas vigentes do período. Legal, tá aí, Priscila, respondido então. Tem uma outra pergunta aqui que é a especialidade do Leal, né? O Charles está perguntando o seguinte: como é que fica o ICMS para o produtor rural? Então, a ICMS para produtor rural geralmente é isento, tá? Então, produtos agropecuários, eles possuem isenção de ICMS, tanto para pessoa jurídica como pessoa física. Tá bem. Certo, eu estou vendo aqui as perguntas que estão chegando. Aqui tem uma pergunta da Suelen, que está dizendo o seguinte: na esfera administrativa, essa restituição, acredito que seja com relação ao que a gente estava falando do case ali, né? Toda restituição também para o agronegócio é na esfera administrativa. 100% administrativo. Tá aí, legal. Gerson, conta para mim uma coisa: todos esses casos envolvendo contabilidade, essa busca por créditos, essa assessoria, é escopo da Estúdio Agro? Sim, Ju, é escopo da Estúdio Agro, né? A Estúdio Agro, ela tem por escopo e objetivo principal auxiliar o produtor em várias situações. E como o Grupo Estúdio aí já tem 20 anos de know-how em soluções inteligentes, aí, principalmente voltado em relação à tributação, nada mais que a gente oferecer um serviço especializado para os produtores, né? A gente pode verificar também que hoje a gente está aqui um agrônomo, um médico veterinário, um advogado, um contabilista, especialista em planejamento tributário aí, e bota em prova que a Estúdio Agro tem uma equipe multidisciplinar totalmente capaz para atender várias demandas relacionadas ao agronegócio. Aí, legal. Pessoal, uma última pergunta aqui. Chegou o Charles, que sempre contribui muito conosco aqui. Charles, obrigada, viu? É o seguinte: normalmente, qual seria o melhor regime para o regime de tributação, né? Acredito, para o produtor rural? Qual dos três? Vou rifar aqui. Qual dos três responde? Leal, toma ponto. Kina, quer tomar ponto? Então tá, responde aí para nós. É caso a caso, né? Eu acho que tem que... É impossível dizer... É caso a caso. Qual é o faturamento dele, como é que ele pode... até o regime de casamento, né, entra nessa história. Então, eu acho que tem que ser estudado caso a caso. Leal? Então, complementando aí o que o José Inácio falou, né? Tem que ser bem avaliado, porque para produtores rurais existem vários benefícios, como exemplo, a alíquota zero de PiscoFins. Então, no lucro real, por exemplo, ele poderia ter crédito acumulado para quitar outros débitos que ele possa ter. Então, realmente, como o Inácio falou, é caso a caso, tem que ser avaliado todos os cenários possíveis para verificar qual o melhor regime que ele deverá se enquadrar para ter uma tributação mais adequada ao seu faturamento. Então, a gente não pode realmente dizer agora qual regime que ele deve optar. Realmente, eu faria, o produtor rural deve né, procurar e verificar qual o melhor regime, qual o melhor enquadramento, fazendo um planejamento tributário, de acordo com a sua situação e com as suas atividades. Legal. Vou fazer uma última pergunta, ia finalizar, mas uma última pergunta aqui que é bem interessante, até porque nas últimas pautas a gente vai falando muito de lei do bem, de inovação, de tecnologia. A gente consegue aplicar tudo isso também para o agronegócio? Então, a lei do bem, ela abrange todo e qualquer tipo de empresa, né? Então, se a gente tem uma inovação, que é o caso de muitos produtores rurais que inovam e colocam equipamentos de última geração, então ela com certeza poderá se enquadrar também no agronegócio. É uma outra coisa que a empresa deveria avaliar e fazer um planejamento tributário para verificar a melhor opção, inclusive utilizar os benefícios da lei do bem. Gerson, dá uns exemplos aí pra gente que tu tem visto campo afora, né? Como se diz. O que a gente poderia enquadrar aí como tecnologia e inovação para fins de lei do bem? Bem, né, Ju, a gente tem uma parte bastante carente, principalmente em criação de tecnologias e adoção delas, né, dentro da parte rural. Eu acho que essa questão eu vou deixar para responder no dia 28, que é meu webinar sobre tecnologias no agronegócio. Então, a gente vai
abordar aí cases de sucesso em relação a startups e quais as tecnologias que estão vindo aí para o meio agro, e eu deixo essa questão, se eu não me engano, deixa eu ver, para o Charles. Eu convido o Charles para o dia 28, às 20 horas, a gente te responder ao vivo essa questão aí. Tá aí, o Charles está sempre conosco, né? Mas agora mais que nunca ele está intimado a participar, né? Mas ele está sempre aqui. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui mais uma transmissão, né? Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Ficam aqueles avisos de sempre, né? A gente sempre pede que vocês encaminhem esclarecimentos, sugestões. A questão do horário, até uma preocupação nossa, tá legal para ti começar às 8 da noite, né? Tem algum outro formato que tu gostaria de ver a série de webinar aí? A gente tenta trazer aqui um bate-papo descontraído, uma conversa entre amigos que tu também está participando, sinta-se parte disso, né? Infelizmente, a gente não pode colocar, até pela limitação da ferramenta, não pode colocar todo mundo aqui como convidado, mas seria bem legal. Então, traz para a gente aí todas as tuas considerações no dúvidas@grupoestudio.com.br. Nos últimos dias a gente está com um fluxo muito legal aí de interação, né, o pessoal que está nos assistindo. E não se esqueça de fazer a inscrição lá no canal. Usa a ferramenta da tecnologia aí, deixa que a gente te avisa o que vai ter às 8 horas da noite de cada um dos dias e entra no webinar do teu interesse, assiste depois se precisar, enfim, então fica tudo gravado dentro da playlist de soluções para nova economia, certo? Bom, amanhã eu espero vocês aqui de novo às 8 da noite com um monte de gente, um monte de especialista aqui para tratar sobre ramo farmacêutico. A gente vai falar sobre expectativas para o mercado farmacêutico em 2019. Tem alguém que trabalha em farmácias, que é proprietário, que é sócio, tem cliente, está tentando ganhar esse mercado, então não perde amanhã, porque vai ser muito legal, a gente vai esclarecer um monte de dúvida, tá bem? Bom, fica aqui o meu boa noite para vocês, e eu vou passar para o pessoal que esteve conosco aí, Gerson, Rodrigo Leal, Quino, para que eles deem uma boa noite para vocês também, tá bem? Até amanhã, tchau! Boa noite, pessoal. Um abraço. Boa noite, pessoal. Espero aí ter colaborado com as dúvidas. Espero aí ter influenciado o pessoal no agronegócio e que a gente possa estar ajudando as pessoas e as empresas, os produtores rurais, nessas soluções, né, de planejamento tributário e verificar aí os melhores cenários para os produtores rurais. Boa noite para vocês. Bem, boa noite, pessoal. Agradeço a disponibilidade de todos de passar esse tempo conosco aí. No meu último webinar, né, Ju, eu pedi que o pessoal, eu pedi mais interação do pessoal no agronegócio e isso surtiu efeito. Então, continuo reforçando isso aí, pessoal. Vamos dar uma força aí para Estúdio Agro, porque é uma rede que, como tu diz, né, Juliana, ela cresce forte, já cresce grande e vai conseguir auxiliar bastante pessoas aí. Novamente, eu ressalto que dia 28 eu retorno com tecnologias voltadas ao agronegócio, com 2 convidados especiais, que um é o nosso programador aqui, o Glauber Barcelos, e o nosso diretor Yuri Gabriel. Então, espero todos vocês, dia 28, às 20 horas, para a gente falar sobre tecnologia no agronegócio, pessoal. E não esqueçam também de, durante a semana, aí, às 20 horas, estar conectados no canal do YouTube. Uma boa noite a todos, agradeço novamente a disponibilidade e até a próxima. Um abraço.